Olá, pessoal. Bem-vindos à sessão do Poder de Análise e Visualização de Dados na Governança dos Processos Judiciais, ao CONIP. Meu nome é André Piotto, trabalho na Tableau Salesforce, e a nossa missão aqui hoje, nessa sessão, é comentar um pouco com vocês sobre justamente análise e visualização de dados, sobretudo nesse contexto de processos judiciais. Vou falar rapidinho sobre inteligência analítica, ganho de produtividade, assertividade na análise dos julgamentos e dos processos judiciais. Um dos nossos objetivos aqui é justamente falar um pouco da Salesforce, mas também mostrar na prática, mostrar como é simples, como é rápido, como é intuitivo, manipular os dados, analisar os dados e chegar às conclusões. Então, queria convidá-los nessa sessão a olhar uma parte prática. Então, a gente vai fazer realmente uma demonstração prática, super alto nível, nada de entrar em techniquez, muito pelo contrário, mostrar como a gente consegue manipular e analisar os dados de forma simples e de forma muito visual. Falando um pouquinho da Tableau e da Salesforce, sobre coisas que a gente acredita, então a gente ajuda muito as pessoas a verem e entender os dados. Quando a gente fala de pessoas, mas que pessoas são essas, né? A gente ajuda crianças com 8 anos utilizam Tableau em escolas americanas, como eu comentei, porque é simples, porque é visual, porque é fácil, e nesse extremo, né, nessa rota tem extremos, crianças de um lado, nós temos no outro lado cientistas de dados, que utilizam o Tableau para justamente verificar se os algoritmos, se os robôs que foram criados, sobretudo no contexto judicial, de processos, se eles respondem às perguntas de negócio. Tá? Então, crianças de um lado, cientistas de dados de outros, e nesse meio estamos nós, uso pessoal, uso profissional de dados, empresas, governo, tribunais, a justiça brasileira, a justiça dos principais países da América Latina e do mundo, que querem compreender e entender melhor esses dados. A gente complementa a nossa visão justamente com ajudamos os governos a serem mais orientados a dados, ajudar os governos a entender os dados e tomar decisões baseadas em dados. Então, a gente vai falar muito de conexão com tipos de base de dados, a gente vai falar muito de empoderamento do usuário final, a gente vai falar muito de democratização dos dados, tá? Ponto importante, eu gosto muito dessa análise de Harvard, que fala justamente que hoje em dia a gente gasta 80% do nosso tempo preparando os dados, ou seja, os dados estão sujos, os dados não estão consistentes nem atualizados, a gente gasta 20% do tempo na análise, ou seja, olhando os dados, nos debruçando sobre eles, tendo nossas conclusões para tomar nossas decisões. A nossa reflexão e a nossa provocação aqui é justamente inverter, que a gente gaste 20% na preparação, porque as plataformas de dados hoje que a Tableau e a Salesforce oferecem, elas são rápidas, elas são intuitivas, eu arrasto e solto, e o Tableau me sugere formas de limpeza automática, tá? Então, eu vou gastar esses 20% preparando os dados, limpando os dados, e 80%, obviamente, olhando sobre os dados em si, extraindo minhas conclusões e tomando as minhas decisões. Então, essa é a provocação, esse é o cenário que a gente está indo quando a gente utiliza plataformas de gestão de dados e, sobretudo, governança. Queria convidá-los a conhecer o nosso Tableau Public, que é uma comunidade pública da Tableau, tem mais de 2 milhões de visualizações e mais de 2 bilhões de exibições, justamente porque esse é um repositório de dashboards super interessante e público. Eu achei aqui vários exemplos, tá? Como comentei, os dados são públicos, todos nós podemos entrar ali e desenvolver os nossos dashboards, mas no contexto judicial. Então, eu vim aqui nessa lupa aqui de busca e coloquei justiça, coloquei TRTs, coloquei PJS, tá? Super importante a gente se conectar ao contexto do PJE, extrair esses dados, visualizar esses dados, tá? Eu encontrei aqui um do TRT super interessante, que fala de força de trabalho, que fala de orçamento. Então, você clica aqui, você consegue navegar sobre os dados que nesse TRT foi realizado esse tipo de análise, tá? Não só no TRT da 10ª região, mas também eu achei bem interessante a Justiça Federal. Então, eu encontrei aqui até um painel, um dashboard que foi realizado para o CONIP em 2018, tá? Pelo Alexandre Nunes, não o conheço, mas ele desenvolveu esse dashboard aqui e disponibilizou para todos nós. Aqui fala um pouco da evolução dos gastos, aqui fala um pouco das relações entre as despesas e o PIB das regiões, força de trabalho versus demanda, tudo isso aqui público, tudo isso aqui para mostrar como é simples, como é rápido, como é visual, ter um dashboard com os dados de justiça.
Mas a pergunta vem, pô, mas esse dashboard já está feito. O quão difícil, o quão complexo, o quão requer conhecimento técnico de programação ou de dados para desenvolver um dashboard? Vou mostrar para vocês nos próximos 10 minutinhos que isso não deve ser um paradigma. Aliás, a gente vai quebrar paradigmas aqui, que desenvolver dashboards não é algo para alguém que é extremamente técnico ou que conhece codificação. Então, eu queria apresentar para vocês o Tableau Desktop. Ele é justamente o nosso módulo onde a gente se conecta com base de dados e começa a desenvolver as nossas análises, arrastando e soltando. Tá? Eu trouxe aqui uma base de dados que eu encontrei da promotoria do MPRJ do Rio de Janeiro, justamente para que a gente possa usar dados em contexto com os processos judiciais. Então, eu tenho aqui uma base de dados que fala de número de processos, por cidade, aqui no estado do Rio de Janeiro, né? Classe, etiqueta, matéria, número, promotoria. Então, qual que é a minha missão aqui? Eu vou começar a arrastar e soltar, manipular esses campos, e a Tableau vai me mostrar a melhor forma de visualização. Não que eu me preocupe em construir o dashboard, porque o dashboard vai ser construído automaticamente pela Tableau, e a minha preocupação aqui é olhar sobre os números e extrair conclusões. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui o número de processos e vou dar um duplo clique. Toda vez que eu dou um duplo clique, o Tableau me mostra a melhor forma de visualização. Então, eu tenho aqui a quantidade de processos, que são 2.686. Eu quero olhar agora, por exemplo, essa divisão de processos sobre a matéria. Então, eu arrasto e solto e mudo aqui a visão, ele me mostra, tá, reclassifico, que eu tenho a tutela coletiva com 2.514, que de longe ele é a maior quantidade de matéria aqui, de processos por matéria. Depois tem infância e juventude, criminal e idoso. Posso olhar por cores também. Eu arrasto e solto o número de processos para cor, o Tableau me mostra uma visão por cores. Deixa eu estender aqui a exibição inteira, olha que interessante. Então, eu tenho esse tipo de visão. Agora, eu também quero olhar uma subdivisão, por exemplo, de matéria por classe. Então, eu arrasto e solto aqui, ó, e tenho uma visão, olha só, das classes por matéria. Então, reclassifico novamente e vejo aqui que o que predomina é procedimento administrativo, tá? De acompanhamento de políticas públicas, depois inquérito civil e por aí vai. Infância e juventude, criminal, idoso. Então, eu tenho uma visão. Bom, eu tenho que colocar os meus esforços, porque esses são, na tutela coletiva, os principais processos aqui que eu tenho. Legal, essa é a primeira conclusão que eu tenho. Então, vou colocar aqui o meu título matéria, e classe. Por quê? Eu vou começar a montar a minha história, vou montar minha conclusão para que eu possa contar para outras pessoas. Volto para o mouse, porque o único momento que eu coloco minha mão no teclado é para colocar o nome das coisas, das planilhas. Agora eu quero olhar um pouco numa visão regional, uma visão geográfica. Então, ela reconhece automaticamente cidades, estados e países com populações em países mais de 10 mil pessoas. Então, o Tableau reconhece os nomes das cidades, em vários idiomas, obviamente. Eu clico aqui em cidade, dou um duplo clique. Olha só, eu tenho o mapa do estado do Rio de Janeiro, todos os lugares que eu tenho processos judiciais. Eu arrasto e solto processos para cores. Olha que interessante. Coloco uma etiqueta aqui e eu tenho, nesse degradê de cores, as cidades dentro do estado do Rio de Janeiro, onde eu tenho mais ou menos processos. Bato o olho aqui, ó, Niterói tem 756, o Rio de Janeiro tem 485, e depois eu parto para Barra do Piraí e depois Campos do Goytacazes. Então, eu consigo ter uma visão geográfica e rápida, que essas são as 5 cidades. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Tá? E depois vem aqui Itaperuna, que são as 5 principais cidades do Rio de Janeiro, onde eu tenho uma quantidade de processos judiciais. Então, vou renomear isso aqui para mapa de processos. Mapa de processos. Volto para o mouse e quero também fazer uma análise mais aprofundada, tá? E eu tenho essas informações aqui, justamente porque eu quero olhar no que se refere à promotoria. Então, eu vou clicar no número de processos e eu quero entender informações sobre promotoria. Olha a quantidade de promotorias que eu tenho aqui. Pô, fica difícil de enxergar dessa forma. Então, deixa eu pedir para o Tableau no Mostre-me, para que ele me sugira outras formas de visualização que não sejam barras. Então, olha só que legal. Por esse tipo de visão chamado mapa de árvore, ele me mostra aqui, ó, que a Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Defesa da Cidadania do Núcleo de Niterói é a que mais tem processos. Poxa, mas quantos processos? Eu vim aqui, número, arrasto e tenho a visão de processos. Pô, mas seria legal ter uma visão percentual, por exemplo.
tá, será que eu tenho que fazer código, fazer algum tipo de programação? Muito pelo contrário. Eu venho aqui e escolho cálculos rápidos, cálculos nossos do dia a dia, e ele me mostra a porcentagem. Olha que interessante. Pô, mas eu queria ver isso também associado às cidades. Eu trago cidade aqui, coloco isso em filtro, seleciono todas as cidades que me interessam e possibilito que não só eu, mas que outras pessoas também possam interagir com esses dados, com essas cidades. E eu vou selecionando aqui, ó, eu quero Angra dos Reis. Olha como é que é a proporção. Eu quero ver agora Barra do Piraí. Olha como é que é a proporção. Então, quero voltar todos aqui e eu estou começando a ter a minha análise. Quais são as cidades do estado que tem mais processos, como que é essa divisão por matéria e por classe. Quando eu olho as promotorias, quais são os que têm mais predominância e quantidade de processos, dividido, obviamente, correlacionado com as cidades. Tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou contar a minha história. Eu vou juntar todos esses dados em contexto para que eu possa ter melhores conclusões, tá? Melhorar a eficiência, melhorar a distribuição, melhorar o orçamento, ou pedir mais orçamento, ou redistribuir esse orçamento. Eu vou compartilhar esses dados comigo, com o meu gestor, com o meu time, com a minha equipe, de forma pública, no evento do CONIP, como o nosso exemplo aqui agora. Eu vou sempre arrastando e soltando. Então, arrasta e solta aqui, por exemplo, matéria e classe que nós criamos. Vou puxar aqui também um mapa, sempre interessante ter um mapa, e também uma planilha aqui, ó, onde eu consigo ter esse tipo de visualização. Então, eu começo a montar a minha história, claro, sempre colocar um título para que a gente possa contar essa história e para que outras pessoas possam entender, mas eu começo a ter a minha visão aqui e a minha análise. Lembrando que a gente fez aqui alguns cliques e estamos tentando descobrir perfis de comportamento. Já descobrimos as cidades que têm mais processos judiciais, como ela é dividida, a mesma coisa correlacionado com a promotoria. Uma outra coisa que eu gosto de fazer legal também é criar contextos, criar correlações. Então, eu posso vir aqui rapidamente e criar um filtro, e tudo que eu clicar aqui, ele vai filtrar em contexto nos outros painéis. Então, eu quero saber, por exemplo, na tutela coletiva, como que está o inquérito civil. Então, 529, qual que é a distribuição nas cidades, predominância no Rio de Janeiro nesse caso, e depois em Campos e Goytacazes, e aqui são as promotorias. Tá? Sem nenhum tipo de codificação, sem nenhum tipo de conhecimento técnico aprofundado. Claro, isso aqui a gente pode publicar isso aqui num portal, pode ser um portal público ou um portal privado, com vários níveis de segurança, de acesso, de governança. A gente também pode prover isso com dispositivos móveis, super interessante no contexto de mobilidade hoje em dia, fornecer isso para um telefone, um tablet, com seus diversos modelos e tamanhos de tela, a mesma coisa com telefones e tablets, como eu comentei, ou deixar aqui no desktop, ou deixar para todo mundo, na forma padrão, onde ele se ajusta automaticamente à tela. Tá? Lembrando que a gente está falando aqui de manipulação de dados por qualquer um, então você se conecta às bases de dados e você arrasta e solta, o Tableau te ajuda a montar uma visualização para que a gente se preocupa em olhar para os dados e extrair conclusões, para que eu possa extrair conclusões e, obviamente, tomar melhores decisões. Eu costumo dizer que não tem coisa pior do que você tomar uma decisão baseada em dados ruins ou baseada em formas de visualização que não te ajudam muito. E sabe como que eu quero dizer isso? Imagine que, ao invés de olhar os dashboards dessa forma que a gente está olhando, de forma visual, intuitiva e gráfica, eu olhasse esse aqui, por exemplo, vou voltar aqui, como uma tabela crua, uma tabela dura, muitas vezes. A mesma coisa, em vez de olhar um mapa dividido por cores, eu vou olhar uma tabela. E a mesma coisa aqui, olhar uma tabela. Ao final, gente, a gente teria tabelas, tabelas, tabelas. Onde é difícil você buscar padrões comportamentais, onde é difícil você extrair conclusões de forma rápida, como a gente fez aqui em 10, 12 minutinhos. Tá? Então, vou voltar tudo, porque a tabela permite que a gente vá e volte, tá? Eu volto até o nosso dashboard aqui, onde a gente já consegue ter análises sobre como que está a situação dos processos judiciais lá no Rio de Janeiro, no que se refere a essas matérias de tutela coletiva, infância, criminal, violência doméstica, família, fazenda pública e massas falidas. Não só esse tipo de exemplo que eu trouxe para fazer em tempo real para vocês, justamente para a gente mostrar que é fácil e que é simples e que não requer conhecimento técnico, gostaria de mostrar outros exemplos que também foram feitos. Eu peguei um aqui na nossa comunidade pública, que é super legal também, interessante, sobre a Secretaria Nacional de Segurança Pública, que fala dos tipos de crimes, tá? Estatísticas de crimes. Fiquei super surpreso aqui, mas e até surpreso negativamente, porque a quantidade de crimes está aumentando.
Então, batendo o olho rapidamente, eu tenho os tipos de crimes que nós temos aqui, a sua divisão geográfica, tá? Eu posso escolher por ano, eu posso escolher por região e fazer as minhas análises mais regionais, mas eu bato o olho, e algo que me chamou a atenção, eu que sou um leigo no contexto de segurança pública, que a partir de 2012, aqui são todos os meses, ó, começou a aumentar a quantidade de criminalidade ou de violência, tá? Roubo de carro, roubo de veículo, desde 2004 tem avançando e cruzou aqui com furto de veículos. Então, roubo e furto de veículos são crimes predominantes, tá? Para quem realizou essa análise. E algo que me surpreendeu também foi a quantidade de crime de estupro aumentando desde 2010, tá? E homicídio doloso praticamente constante. Aqui eu posso realizar uma série de filtros, né? Realizar uma série de filtros regional, como eu comentei por Sudeste, entender como é que está estupro, como é que está furto de veículo, regiões onde existe predominância, chama isso de mapa da criminalidade, né? Homicídio doloso, lesão corporal e morte. Então, a pessoa que desenvolveu esse dashboard se conectou com dados de criminalidade, arrastando e soltando, como a gente fez no outro dashboard, chegou a esse dashboard e nos permite ter esse tipo de conclusões. Aumento de violência, em que regiões, em quais anos, eu posso selecionar os anos e como foi o comportamento nos diversos anos, para que eu possa tomar decisões, aumentar efetivo policial, remanejar, obviamente, efetivo policial e uma série de outras decisões que podem ser tomadas no contexto de segurança pública, tá? Nesse caso, do governo federal. E um outro exemplo, e último exemplo que eu trouxe para vocês aqui, super interessante de compartilhar também, é um caso do Supremo Tribunal Federal, onde foi feita uma análise, tá, de processos, olhando os relatores dos processos e quem pede vista. Então, olha que interessante. Toda vez que o ministro Alexandre de Moraes ele é o relator, tá? Ele tem o ministro Edson Fachin, Luiz Fux, Marco Aurélio e o Roberto Barroso como seus como os ministros supremos que realizam a vista do processo. Então, e a mesma coisa o comportamento com a Carmen Lúcia, o Dias Toffoli e assim por diante. E a mesma coisa quando você tem os ministros do Supremo que fazem a vista. Então, qual é a divisão, qual é o perfil de comportamento, será que necessita mais efetivo para os gabinetes desses ministros, de acordo com a quantidade de processos onde ocorre a relatoria e onde ocorre também a vista aos processos? Então, esse tipo de visualização super fácil e tranquila de ser realizada, ela consegue mostrar esse tipo de conclusão, entradas e saídas, fluxos, tá? Um exemplo do que a gente utiliza muito esse tipo de dashboard, não só no contexto judicial, mas no contexto de hospitais. Então, as pessoas que entram em um hospital, elas vão passando por uma série de andares, uma série de triagem, diagnóstico, exames, consulta, e aí você consegue ver qual que é o comportamento dessas pessoas no hospital. Quantas pessoas ficam na triagem, quantas só fazem exame, quantas não fazem exame, quantas têm Covid, quantas não têm, as que pegaram, qual que é o tipo de internação, e aí você começa a entender o comportamento e, obviamente, preparar um hospital para ter mais leitos, mais médicos, menos médicos, por especialidade, por tipo, por horário, e cruzar tudo isso e ter melhores conclusões. Claro que esse assunto de Covid está super em evidência e nós também ajudamos hospitais públicos e governos, não só o federal, mas o estadual e também os municipal, a entender o comportamento do Covid no município, no que se refere a pessoas contaminadas, as pessoas que estão em tratamento, a pessoas que tiveram fatalidade, infelizmente, para que a gente possa ajudar os prefeitos, os nossos governadores a tomar melhores decisões baseado nos dados. Tá? Queria agradecer a todos pelo tempo e pela atenção a essa sessão. A gente falou aqui um pouco sobre como utilizar os dados no contexto de processos judiciais, visualização, manipulação dos dados e, no fundo, sempre olhando os dados para extrair melhores conclusões e tomar melhores decisões. Gostaria de convidá-los também a conhecer o nosso stand da Tableau Salesforce nesse evento e estaremos lá à espera de vocês e à disposição para falar um pouquinho mais sobre essa cultura de gestão e governança de dados. Um grande abraço a todos, um excelente evento.